Olá, nessa edição do programa Saúde em Foco, nós vamos falar sobre a vacina H1N1. Então, nós, como presidente da Comissão Permanente de Saúde, nós elaboramos um projeto, né, que é a Semana do Combate à Gripe H1N1. E esse projeto visa levar até as escolas, poder público, ali sobre a prevenção, né, dessa gripe H1N1, que é muito importante. Muitas pessoas têm deixado de se vacinar por causa de fake news, um monte de comentários sobre vacinação, e o número tem aumentado, tem crescido por causa disso. Então é importante que você venha combater esse mal, né? A prevenção é o melhor caminho, porque depois que a pessoa ela pega essa gripe, depois fica mais difícil de se tratar, então pode haver prejuízos para a saúde da pessoa. Então ela, se prevenindo, ela pode se curar rapidamente. Então, assim, o vírus, quando ele entra pelo sistema respiratório, seja pelo nariz, seja pela boca, ele vai até os pulmões, lá ele gera uma inflamação. Então, o pulmão, a função dele é pegar o oxigênio do meio externo, né, e ele entrega para o sangue. Então, essa troca acontece nos pulmões. Então, ele inflama essa região da troca, onde a gente troca o oxigênio e tira o gás carbônico. Então, começa a faltar oxigênio. A inflamação é tanta que eu não consigo mais oxigenar meu sangue. O perigo real é que o H1N1 é causador de pneumonia virótica. Por que devemos vacinar? Vacinar a todos, porque ela é uma doença de contágio, ele é um vírus. A definição de vírus mais clássica de Burnet: vírus é um agente causador de doenças multiplicáveis. O que eu estou dizendo? É impossível provocar doença sem contágio. Por isso que nós temos que ter, primeiro, responsabilidade social, disciplina de cada um e, acima de tudo, vacinar. A vacina é de suma importância. A vacina para a influenza, que contempla a influenza A, H1N1, a influenza A, H3N2, a influenza tipo B, ela é fundamental à prevenção. Tanto porque é uma doença que tem um potencial de letalidade, ou seja, pode causar gravidade, principalmente nos pulmões, porque inflama os pulmões bastante, levando a algum grau de insuficiência respiratória, mas também porque a vacina da influenza, ela ajuda a potencializar o efeito da vacina de Covid. Então, eu posso ter, eventualmente, um aumento da eficácia da vacinação, tanto da influenza quanto da Covid. Então, a ideia é, se possível, vacine as duas. Sempre respeite o intervalo entre as vacinas, né? Mas é fundamental que eu esteja duplamente prevenido. Vacina de Covid e vacina de influenza. É muito importante, porque agora nós vamos entrar no inverno, né? E o tempo já está se esfriando e aí o número aumenta. Então, a vacinação da H1N1, então, vai ajudar também ao combate, né, do coronavírus, né? É muito importante isso, porque às vezes a pessoa ela não se liga para isso e acaba aí ficando mais fácil, a imunidade abaixa com a temperatura e ela vai acabar se infectando, né? E nós estamos perdendo muitas pessoas, muitos amigos nossos por causa desse mal. Então, e agora H1N1, a vacinação é muito importante. Procure um posto de saúde mais próximo da sua casa. Se cuide da sua família, cuide dos seus filhos. Não vão perder a vida por causa de uma gripe. Nós já estamos vivendo uma pandemia, né? Então vamos nos cuidar. Então o combate é muito importante, né? A prevenção em si é muito importante. Então nós estamos levando isso para a escola, para repartições públicas, para que haja uma grande divulgação sobre a importância da vacinação da gripe H1N1. E a minha convidada é a doutora Ana Paula de Oliveira Goldfinger. Ela que é gerente técnica de imunização e coordenadora de vigilância epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde. Seja bem-vinda, doutora. Olá, boa tarde. Doutora, a campanha de vacinação, ela começou mais cedo, né? Gostaria de saber como que está aqui a vacinação em Mato Grosso do Sul.
Isso. Hoje nós estamos com 29% de cobertura vacinal, né, visto que nós estamos bem da nossa meta, que é de 90%. E visto que nós temos aí menos de um mês para a finalização dessa campanha, né? Mas com certeza ela será prorrogada devido à baixa procura da população dos grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunização. Nós iniciamos a campanha com o grupo de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, indígenas e trabalhadores de saúde. Porém, hoje a gente abriu já praticamente para todos os grupos prioritários elencados no Programa Nacional de Imunização, né? É um grupo vasto e cabe a população está fazendo uma busca para ver se enquadra, mas é um grupo bem amplo. Então, hoje, a gente abriu para toda a população, lembrando que faz parte de um dos grupos. E por que essa pouca adesão? A gente está num momento muito crítico aqui no Brasil, né? Que a gente está com a pandemia do Covid-19, aqui no estado, principalmente, que a gente está passando por um período bem intenso da doença, né? O que a gente pode... Eu queria que você esclarecesse a importância dessa vacina para a população, ainda mais neste momento. Isso. A influenza, na verdade, ela é uma doença respiratória, né? Então, ela é tão importante quanto a prevenção da influenza, é tão importante quanto a prevenção da Covid. É óbvio que um dos motivos, né, nós acreditamos, seja, sim, essa vacinação concomitante. Então, pela primeira vez, a gente tem uma vacinação de 2 campanhas aí, trabalhando de forma concomitante, e a gente vê que a fragilidade dá-se muito por isso, por ser 2 vacinas muito importantes, que precisam de um tempo durante o aprazamento, né, durante o intervalo. Então, o intervalo mínimo é de 14 dias entre uma vacina e outra. Então, ela não pode ser administrada concomitante junta, né? Então, com certeza, isso é uma fragilidade. Além dos grupos, que são muito parecidos, né? Os grupos trabalhados, exceto crianças. Mas os outros grupos, eles se coincidem. Eu queria que você explicasse para a população o porquê de vacinar da H1N1. Explica para eles qual que é a necessidade dessa vacina. Sim, nós estamos na 23ª campanha, né? Então, assim, são 23 anos de campanha contra a influenza. Então, pouco se ouve falar sobre óbito. Mas a gente esquece que não ocorre mais óbito justamente pela excelente campanha, pelas excelentes campanhas passadas. Mas ainda lembrando que ano passado a gente teve 8 óbitos de influenza, esse ano a gente não teve ainda, né? Mas a gente sabe que, como é um vírus respiratório, assim como o da Covid, ele pode ocasionar uma pandemia também. Os vírus respiratórios, eles se multiplicam muito rápido. Então, nós, enquanto Secretaria de Estado de Saúde, enquanto profissionais de saúde, a gente ficou bem temeroso, receoso quanto à baixa procura da população. É muito importante que a população aproveite essa oportunidade, se vacine, né? Quem está dentro do grupo prioritário, e para que a gente mantenha esse vírus, na verdade, erradicado do nosso país, visto que, como eu disse, é um vírus respiratório, eles se multiplicam muito rápido e muito facilmente. Então, a gente já está trabalhando aí com a vacina com o vírus da Covid, a gente está sofrendo tanto, né, e vendo o quanto é difícil, depois que esse vírus se dissemina, fazer o controle. Então, se há uma vacina, eu acho que é importante que a população busque. Hoje a gente está... Qual que é o grupo que hoje os postos estão atendendo? Então, geral, né? Geral, assim, dentro dos grupos prioritários pelo Programa Nacional de Imunização. Então, são crianças, idosos, indígenas, caminhoneiros, professores, trabalhadores aeroportuários, é bem extenso, deficientes permanentes, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidade. Então, realmente é uma lista bem extensa, bem vasta de grupos prioritários. Houve uma mudança da vacina do ano passado para desse ano? Não. Não foi inserido nenhum outro novo grupo, manteve-se os grupos, né? Mantiveram-se os grupos
então não houve uma mudança. Eu queria saber se o que tem de diferente para o público que vai na rede pública e na rede particular. Ela é mais abrangente ou não? É similar? Sim, normalmente o privado trabalha com a quadrivalente, nós trabalhamos com a trivalente. A diferença é a inserção de um novo vírus, né? Uma nova cepa, na verdade. A gente trabalha com 3 tipos de cepa, né? O governo federal, e a vacina administrada no particular normalmente são de 4 cepas. Então, ela tem uma prevenção um pouco maior por uma cepa. E qual que é a abrangência? Quem toma essa vacina? Qual que é a probabilidade dela ter H1N1? Existe isso? Essa probabilidade? Não. É 100% de segurança? Assim, as vacinas, elas não são 100%, né? Elas não te garantem 100% de imunidade, né? Visto que cada organismo trabalha de uma forma, reflete de uma maneira o recebimento do imunobiológico. Então, a gente sempre diz que a soroconversão, por mais que eu diga que a vacina, o esperado da soroconversão seja, que eu diga a eficácia, né, da vacina seja de 90%. Eu posso conseguir atingir 90%, você talvez não. Depende muito do seu organismo, da sua soroconversão, né? E quanto mais idoso, mais difícil a soroconversão, ela é diminuída, né? Porque depende muito da sua idade. Mas a influenza, a vacina da influenza, ela é muito eficaz, né? Visto que a gente não ouve mais falar de para que as vacinas existem. Não é para que a gente não adquira o vírus, a gente vai adquirir, mas não de forma, né? As vacinas vêm, elas, na verdade, elas são feitas para que a gente não precise de hospitais, não precise se hospitalizar. E quanto tempo após você tomou a vacina, você está protegido? Isso. A conferência da imunidade também é muito dependente de cada pessoa, mas a gente põe sempre do 14º ao 17º dia. Ela não é de imediato, né? Ela necessita de um tempo. E muita gente, assim, às vezes fala assim, eu tomei a vacina e fiquei gripada. Isso é verdade? É mito ou não? Assim, nós acreditamos que seja mito, né? Eu, enquanto técnica e profissional de saúde, eu acredito que seja mesmo uma coincidência. Ou talvez a pessoa já esteja com aquele vírus, né? Com aquela cepa, e ela só apresentou posteriormente a vacinação, né? Visto que a imunidade, ela só é conferida, ela começa a conferir a partir do 14º, 17º dia, como eu te disse. Como acontece às vezes com a vacina da Covid, né? Algumas pessoas dizem, nossa, mas eu tomei vacina e estou com Covid. Mas talvez você se infectou antes, né? Teve uma janela, teve um tempo aí. É importante você falar sobre isso. Por exemplo, aconteceu que você foi infectado pela H1N1, né? Ou pela Covid também, não sei o que você achar. Não sei se é da mesma forma que acontece. Você deve continuar fazendo a vacina? No caso, eu peguei a H1N1. Eu devo fazer H1N1 mesmo já tendo pego? Sim, aí você deve tomar sim a vacina, né? Mas você tem que esperar um intervalo mínimo de 30 dias, contando do primeiro dia do seu sintoma. Então, você vai contar o primeiro dia que você teve sintoma, e após os 30 dias, você faz ou a primeira ou a segunda dose. Mas a gente nunca faz nenhuma vacina com a pessoa já infectada com qualquer tipo de vírus, né? Ou que apresente qualquer tipo de reação não esperada, uma febre, ou tossindo bastante, dor de garganta, a gente não administra nenhum tipo de imunizante. E quais os sintomas, assim, que geralmente a H1N1, ela pode dizer assim, qual é a diferença de um resfriado para H1N1? O que a gente... É uma febre que não corta, né? Que normalmente o resfriado, ele te dá um mal-estar, mas ele não te dá uma febre incessante, né? A H1N1, ela já te dá uma febre incessante. Você sente mesmo um cansaço. Ela, como um vírus respiratório, o primeiro local de alojar é a garganta, né? Que é a via respiratória, garganta, e por consequente o pulmão, né? Então, o primeiro agravamento é uma febre que não corta, o que já difere de um resfriado comum. Ok. Já para os idosos, né, que já estão se vacinando da Covid,
existe primeiro vacina da Covid, depois vacina da H1N1. O que você indicaria? Sim, para qualquer grupo, né? Não somente para idosos. Se você tem oportunidade, se o seu grupo já está no momento de se vacinar contra a Covid, sim, entre a vacina da influenza e da Covid, dê preferência para a vacinação da Covid, contra a Covid. E eu também quero saber, eu quero que você diferencie para as pessoas, porque tem muita gente que não sabe, né, diferente da H1N1 para a Covid, porque igual você falou, às vezes tá vendo que tá acontecendo 2 vacinas, aí fala, não, já vacinei da Covid, não vou vacinar da H1N1. Qual que é a importância desse esclarecimento? Sim, são vacinas totalmente diferentes, né, para vírus diferentes. Então, portanto, eles possuem, as vacinas são feitas de cepas, então são cepas diferentes. Então, com certeza tem que, se faz parte do grupo prioritário, tomar as 2 vacinas. Uma não substitui a outra, em momento nenhum. Ok. Doutora, eu queria também alertar para as pessoas, né? Os pais, né, têm muito medo de dar essa vacina para a criança, né? Para o bebê. Bebê, quem que é contraindicado? Toda criança deve tomar a vacina? Tem contraindicação? A gente sempre diz que, ainda mais a criança, né? Gestante, criança, puérpera, que são grupos mais sensíveis. A gente sempre pede para que converse com o seu médico, né? Todo mundo tem um médico, conversa com o médico, com o pediatra e veja a recomendação, né? Porque normalmente a criança ela tem um pediatra que fez acompanhamento desde o então é necessário que haja essa conversa. As vacinas elas são seguras, né? Principalmente a da influenza, que nós estamos aí no 23º ano de campanha. Então, é uma vacina já ela é muito conceituada, é uma vacina que realmente ela traz uma segurança, né, para nós trabalhadores de saúde e para a população. É uma vacina que ela tem só um tipo de vacina, né, o que facilita muito, né, visto que a da Covid a gente está trabalhando aí com 3 tipos de imunizantes distintos, diferentes, isso falando até das tecnologias, né, então o que dificulta um pouco. A da influenza não, é uma vacina que tem muitos anos, né, a gente está no 23º ano de campanha, então é uma vacina já bem consolidada e segura. O Brasil já tem esse know-how nessa vacinação, né? E outra coisa, doutora, hoje a gente está vivendo a pandemia, né, da Covid-19, a gente tem uma superlotação dentro dos hospitais, nas UPAs, né? A vacina, então, ela é importante da H1N1, ainda se faz ainda mais necessária, né? Sim. O ano passado a gente teve uma antecipação, né? Uma antecipação, assim, grande na campanha contra a influenza. Justamente por isso, porque os sintomas são muito parecidos, são vírus respiratórios, né? Então, por isso que esse é outro motivo que a gente pede que a população se vacine contra a influenza, né? A gente, caso aconteça alguma infecção, a gente já vai descartar a questão da influenza, vai tratar contra a Covid. Já não vai precisar fazer um teste anti-influenza, né? Anti-influenza, e sim apenas contra a Covid. Então, é muito importante, visto que são 2 vírus muito parecidos, né, no modo de atuar. Existe alguma reação? Essa vacina dá alguma reação nas pessoas ou não? É uma dose única, né? Isso, uma dose única para adultos, né? Crianças são 2 doses. Porém, se a criança já tomou uma dose o ano passado, as 2 doses do ano passado, por exemplo, ela só toma uma. Mas não é uma vacina que tem reação, a gente não tem nada posto quanto a isso, sabe? Grandes reclamações desse imunizante. Eu queria que você convidasse, então, toda a população para estar se conscientizando, né, e fazendo a vacinação. Sim, eu sempre digo, né, que nós esperamos tanto a vacina contra a Covid, nós vivenciamos tempos tão difíceis, e a gente tem hoje uma vacina aí consolidada, né? Eu digo não só a vacina da influenza, né? Na verdade, todo o calendário do Programa Nacional de Imunização, a gente está com muita baixa procura em todas as vacinas, né? Desde o nascimento, desde a BCG. Verdade. Segue meta há muito tempo. Então, a gente tem aquela falsa sensação de segurança, de que os vírus não existem mais, né? Essas doenças não existem mais, elas não existem porque houve um efetivo programa
de imunização, né, que de alguma forma controlou essas doenças, mas que se acaso a gente não imunizar as nossas crianças, os adultos, os adolescentes também, adolescente é um grupo bem difícil também de conseguir imunização, a gente corre o risco de que essas doenças retornem, né? E é muito triste saber que existem vacinas para isso e que a gente não está fazendo o uso correto. Então, eu peço para que a população procure as unidades de saúde, né, para que leve o calendário da criança, para que seja atualizado. Na verdade, os atendimentos contra a Covid têm pontos referenciados já nas cidades, né, então, tem unidades que não fazem a pacientes com suspeita, né, ou confirmação de Covid. Então, eu acho que se a gente colocar e manter os modos, né, os meios de segurança, como máscara, distanciamento, lavagem de mãos, enfim, e cuidar da criança para que ela não fique se deslocando dentro da unidade de saúde de maneira desnecessária, eu acho que dá para atualizar o calendário vacinal dessa criança, desse adolescente, até mesmo desse adulto, né? Tem muitos adultos com as vacinas atrasadas. Exatamente. Existe um telefone para as pessoas poderem entrar em contato, verem qual que é o posto que eles devem se vacinar? Então, aí cada município, né? Cada município seria interessante procurar a Secretaria Municipal de Saúde do município e verificar quais unidades estão fazendo esse atendimento. Mas as salas de vacina, elas não pararam em momento nenhum, elas continuaram ativas. É muito claro para o gestor a importância da manutenção das salas de vacinação, ainda mais em tempo de pandemia, né? Porque a gente não pode deixar que os esquemas se atrasem de vacinação. A gente não, quando o esquema ele é atrasado, principalmente de crianças, a gente não sabe se a efetividade vai ser a mesma. Então a gente pede para que os pais não deixem que isso ocorra, né? Para que sigam corretamente a data ali registrada pelo vacinador de retorno. E mais uma vez eu peço, principalmente para essa campanha da influenza, que a gente está com uma adesão muito baixa, né? Como eu disse, a nossa meta é de 90%. Temos hoje 29%, é muito pouco. E mesmo assim, de todo esse grupo, quem mais procurou foi as mães, levaram as crianças. Né? Nosso maior grupo de vacinados da campanha de influenza de 2021 até hoje são as crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, na verdade, a gente vê que a responsabilidade está mesmo aí na população adulta. Então, a gente pede para que a população procure a unidade de saúde e aproveite que é uma prioridade, né? Se ele está no grupo de prioridade, ele vai ser contemplado com a vacinação, para que ele aproveite essa oportunidade. E como que está a vacinação da Covid aqui no estado? A vacinação da Covid, ela tá muito boa, né? Eu falo que é uma vacina que ela se vende sozinha, né? É uma necessidade que a população reconhece, porque a gente está vivendo isso, né? Então, é uma vacina muito procurada, muito desejada, inclusive grupos que não fazem parte, querem entrar, a gente responde várias demandas quanto a isso. Agora o Ministério pôs para ser trabalhado por idade, o que a gente acredita que deveria ter sido até antes, né? Que, na verdade, todo grupo é prioritário nesse momento, né? Que é um vírus fatal, então é muito difícil a gente escolher qual grupo, né, deve ser vacinado, imunizado. Então é uma campanha que nós, aqui na Secretaria de Estado de Saúde, a gente tem empenhado esforços desde o início. Assim que a vacina chega, a gente tenta já fazer distribuição para o município, a gente sabe que o lugar da vacina é no município, não é no estado. Então, está sendo um trabalho bem bacana, a gente tem uma equipe muito boa, e eu acho que a gente, assim, a Secretaria de Estado de Saúde, quanto a isso, a gente está conseguindo colher os frutos, né, do nosso trabalho mesmo, assim. Então, agora é só aderir a H1N1 também, né? Isso, agora é melhorar essa cobertura vacinal da influenza, que, assim, a gente teria aí um mês para findar a campanha, com certeza ela vai ser postergada, prorrogada, né, visto que isso não é pontual do estado de Mato Grosso do Sul, tá? Isso é nacional, né? A gente se atentou muito à vacinação contra a Covid, realmente a campanha contra a influenza ficou um pouco de canto, mas a gente está tentando retomar
poucos aí, e buscar esses grupos que já se vacinaram contra a Covid para que eles se vacinem contra a influenza. Ai, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos que você nos deu, tá bom? Eu que agradeço, e agradeço sempre a contribuição da mídia, é muito importante esse papel que vocês fazem, né, de disseminar boa informação e fazer com que a notícia importante chegue até a população. Obrigada. Obrigada a você. O programa Saúde em Foco fica por aqui, então todo mundo tem a obrigação de vacinar, ir nos postos de saúde e tomar só uma vacininha da H1N1 e se proteger toda a população. Até o próximo programa.